Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje é dia do nosso Book Haul do mês de novembro de 2021. Eu vou mostrar para vocês todos os livros que chegaram aqui na minha biblioteca no mês passado. Como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para que você que se interessar por algum dos livros que eu vou mostrar aqui no vídeo, que possa ir lá, dar uma olhada, ver o preço e, se for o caso, que adquira através do meu link, porque assim você vai estar ajudando a manter o canal. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Começando aqui com literatura estrangeira, eu trago Dostoiévski. Aqui, Gente Pobre e A Anfitriã. Continua aí formando aquela coleção cuja capa é na mesma cor que vai estar aqui no corte das páginas, com a diferença de que este meu exemplar, não sei se é assim em todos os exemplares, né, ou se foi exclusivo para mim, porque pela primeira vez um livro desta coleção de Dostoiévski não vem com as letras, né, a fonte aqui, da mesma cor da capa. Então, não sei se eles mudaram aí o procedimento por reclamação do pessoal, mas está aí. Uma obra que reúne dois textos, duas novelas, dois romances aí curtos de Dostoiévski, com tradução e notas de Oleg Almeida, um tradutor que eu acompanhei alguns vídeos dele aqui no YouTube, gostei muito da forma como ele apresenta as obras e o seu trabalho. Então, bacana, tá, gente? Aqui eu tenho A Consciência de Zeno, de Ítalo Svevo. Este livro aqui eu não conhecia nem o autor, né? É um autor aí da literatura estrangeira que não é dos mais citados, tanto pelo público em geral, quanto pela crítica literária, né? Este autor não está aí entre os mais falados aqui no nosso país. Porém, eu entrei em contato com comentários sobre este livro recentemente, quando fiz a leitura aqui do Como Funciona a Ficção, de James Wood. Tem vídeo aqui no canal, tá, gente? Um dos mais recentes. Bem bacana este livro aqui. Enfim, e no livro ele vai falar, quando ele está lá falando da narração em primeira pessoa, ele cita este livro, aliás, cita este livro em mais de um momento, mas principalmente ali quando ele vai tratar do narrador. E pelo que eu vi, o narrador aqui é um ponto fortíssimo desta obra, um narrador que, enfim, narra em primeira pessoa, mas parece aí sofrer de uma loucura ou algo parecido, e por isso aquilo que ele narra não é muito confiável, né? É um dos exemplos aí que James Wood utiliza como de narrador não confiável em primeira pessoa. Este tipo de narração que ele diz que é bastante confiável, mais confiável do que a narração onisciente. Bem interessante, e eu fiquei muito curioso por conhecer o livro. Aqui nós temos esta coleção de bolso, né, da LPM Pocket. Livros simples, papel branco, bem comum a publicação, mas o que importa é o livro e estou muito curioso para ler essa obra. A Festa da Insignificância, de Milan Kundera. Este livro que é do mesmo autor de A Insustentável Leveza do Ser. E, enfim, embora eu não conheça nada sobre este livro aqui, justamente pelo interesse de conhecer outras obras de Kundera, eu decidi adquirir este livro. Até porque pretendo formar a coleção, esta coleção aqui que sai pela editora Companhia das Letras, com as capas bem bonitas, capa dura. Enfim, as ilustrações são belíssimas, né, numa aquarela aqui. Pelo que eu vejo aqui, é um livro que certamente quando eu for ler, será bem rápida a leitura. Isso é interessante, porque a fonte é relativamente grande, não ocupa... Nós temos aqui uma boa margem, enfim, o livro parece ser curto e de rápida leitura. Aqui essa edição bem bacana de Alice, comentada e ilustrada, que traz Aventuras de Alice no País das Maravilhas e
Através do Espelho. Este livro eu comprei principalmente para os meus filhos lerem, né? Eles têm um programa de leitura de obras literárias, uma edição, enfim, né? Como a própria capa já indica, ilustrada, muito bem ilustrada, né? Estudos introdutórios sobre o livro. Segue aquele padrão que a editora... Aqui, ela está nesse ponto aqui da leitura. Segue aquele padrão que a editora Zahar tem seguido aí nas suas obras. Sempre uma qualidade inquestionável para os livros. Aqui uma edição de 2013. Vou deixar o sumário para vocês darem uma olhada, até porque não é apenas as obras em si, mas também outros textos que esta edição traz. Saímos da literatura estrangeira e temos aqui, já abrindo a literatura brasileira, Casimiro de Abreu. Aqui, aquele livro da coleção Melhores Poemas, né? Melhores Poemas de Casimiro de Abreu. Eu não tinha nada ainda específico de Casimiro, tinha entrado em contato com alguns de seus textos por meio de antologias, obras que eu tenho aí na biblioteca. Este aqui, por exemplo, eu gosto muito deste texto, levo para os meus alunos quando eu quero trabalhar versificação, coisas do tipo. O Valsa, muito bom, um exemplo perfeito aqui de utilização do ritmo poético para reproduzir o ritmo de uma música, enfim, entre outros poemas, mas faltava ter aqui uma obra específica do autor. Bom, aquele mesmo padrão da coleção Melhores Poemas, da editora Global, aqui no caso uma edição de do ano 2000, papel branco, mas com orelha, livros também encadernados e costurados. Aqui o sumário para vocês darem uma olhada aí nas obras que estão presentes. Um prefácio, que é uma característica da coleção, sempre tem um estudo introdutório, dependendo do autor, estudos muito bons, muito aprofundados. Aqui duas obras que chegaram de Lígia Fagundes Telles, as duas que faltavam para eu completar a coleção. Eu tive muita sorte com estes livros porque, por exemplo, As Horas Nuas estava esgotadíssimo e eu cheguei a encontrá-lo em alguns momentos por mais de R$200, usado na Amazon, né? E enfim, na estante virtual também os preços estavam bem altos. Mas eis que no mês passado, por algum milagre, uma livraria, enfim, a Amazon faz tanto vendas por ela mesma quanto também por meio de seus parceiros, né? E uma livraria entrou ali como parceira da Amazon e estes livros ficaram à venda, né, por preços baixíssimos. Estes dois livros aqui não me custaram mais de R$70, né, ou seja, cada um por 30 e poucos reais, com frete grátis e tal. Então foi muito bom, né? Tive uma sorte grande. Duas obras que eu imaginava que só teria um dia em péssimas condições, porque pelo fato de a editora simplesmente ter parado de editar desta grande escritora, o que é um pecado, né? Você ter os direitos de Lígia Fagundes Telles e não manter as obras sendo publicadas. Bom, mas segue o mesmo padrão da editora Companhia das Letras, que eu já mostrei aqui em vários book hauls, obras tanto de Lígia quanto de outros autores, né? Sempre livros encadernados, costurados, papel aqui de excelente qualidade, a fonte num bom tamanho, fonte padrão deles costuma ser aquela fonte de 2 milímetros, uma boa margem aqui também, aquele padrão que a gente está acostumado. Bom, Durante Aquele Estranho Chá é um livro de memória e ficção, né? Ou seja, textos curtos aí. E aqui um livro de um romance, né? As Horas Nuas. Eu vou mostrar para vocês, já que eu completei a coleção, e eu tenho feito isso aqui no canal, sempre que eu completo uma coleção eu mostro todos os livros. Então, em ordem alfabética, eu vou mostrar os demais livros, tá? Começando aqui com Antes do Baile Verde, que foi também o primeiro livro, né, que eu adquiri de Lígia em julho de 2009. Ciranda de Pedra, excelente romance, que eu li no começo deste ano, fiz vídeo aqui no canal, quem quiser pode dar uma conferida. Um Coração Ardente, livro de contos. A Disciplina do Amor, memória e ficção. A Estrutura da Bolha de Sabão, de contos. O texto que dá título ao livro é muito bom. Invenção e Memória, como o próprio nome já diz, nós temos aqui também ficção e memória. As Meninas, romance, ainda não li. A Noite Escura e Mais Eu, contos.
Passaporte para a China, Crônicas de Viagem, Seminário dos Ratos, livro de contos, e Verão no Aquário, um romance. Está aí, finalmente, a coleção completa de Lígia Fagundes Telles, que sai pela editora Companhia das Letras. Fechando literatura brasileira, O Casamento Suspeitoso, de Ariano Suassuna, um livro que foi lançado recentemente pela editora Nova Fronteira, que vem lançando toda a obra de Ariano, tanto por meio de um box que eles fizeram aí do teatro completo, quanto por meio de obras avulsas, que foi o que eu escolhi fazer a coleção por meio de obras avulsas. Aqui segue o mesmo padrão, uma capa e as ilustrações interiores toda em arte armorial, né, seguindo aí aquele estilo do próprio Ariano Suassuna, mais uma peça aí deste grande teatrólogo brasileiro. Entro agora no campo da teoria e crítica literária. Trago aqui O Poeta e o Tempo, de Marina Tsvetaeva. Aqui nós temos uma poetisa falando de poesia de forma bem bacana. Eu já dei aqui uma lida em alguns dos tópicos que compõem este livro, não o li ainda na íntegra, mas sempre que eu tenho um tempinho eu estou dando uma lida neste livro. E estou gostando bastante do que eu vejo, né? Marina Tsvetaeva não conheço como poetisa, este é o primeiro livro que eu adquiro dela. Aqui nós temos 3 textos, O Poeta e a Crítica, O Poeta e o Tempo e A Arte à Luz da Consciência, onde ela vai discorrer aí, como o próprio título já diz, sobre a poesia, sobre a criação poética e sua relação com o tempo. Este livro sai pela editora Ainé. Bem bacana as capas deles, né? Aqui no caso com o título na capa, mas eles têm a prática de geralmente não colocar o título aqui na frente, às vezes aqui atrás apenas. Edição bacana, um livro de bolso, mas com uma boa fonte, papel também bom. Aqui um livro encadernado e costurado. Bacana, tá, gente? Com orelha, vale a pena você que gosta de ver escritores discorrendo a respeito da criação literária, enfim, obras que nos fazem refletir um pouco sobre a natureza desta arte tão bela que é a poesia. Este livro aqui é muito indicado para você. A Musa em Exílio, de Joseph Brodsky, da mesma editora do livro anterior, aqui com aquele estilo que eu disse de não trazer o título na capa. Bem bacana, nós temos o título aqui apenas na lombada e na quarta capa. Também um livro de um autor falando sobre poesia, sobre o ato criador, aqui por meio de entrevistas, tá? Então, ao longo de todo o texto nós vamos ter essa estrutura de diálogo mesmo, de entrevista do autor com diferentes pessoas aí que estiveram com ele, né? E aqui no sumário você tem uma ideia de como que o livro é dividido. Que é um livro que, a princípio, eu coloquei, cataloguei aqui e deixei na estante de crítica literária, mas não é, tá? Eu futuramente vou decidir melhor se eu o mantenho na parte de crítica ou se eu transfiro para a parte geral de ciências humanas. Tem uma parte de arte aqui também, porque é uma obra que vai tratar da Renascença e do Barroco, mas não do ponto de vista literário, né? Ela vai falar de várias características, mas vai se deter aqui na escultura, não é uma obra de crítica literária. Mas muito daquilo que é colocado aqui nos ajuda, claro, isso aí é óbvio, a entender a natureza, a visão de mundo, o modo criativo dos barrocos e dos neoclássicos. Então é um livro muito bom, um livro que vale muito a pena para entender. Enfim, quem gosta desse tipo de obra, né? Uma obra ilustrada, embora em preto e branco, mas com belas fotografias, vale sim muito a pena. Nós que somos de letras, muitas vezes conhecemos as diferentes correntes, os diferentes estilos de época, muito mais pelo ponto de vista literário, mas é interessante explorar as várias facetas. Chegando aqui na parte de linguagem e linguística,
temos 3 livros de uma mesma editora, uma editora conservadora, né, a editora Quirion, e por isso mesmo, por isso também eu comprei os livros, né, porque eu já falei aqui em vários momentos ao longo da história deste canal, que eu gosto de ler tanto espectro progressista quanto conservador, gosto de conhecer tudo, e é interessante a gente ter contato com essas obras, porque afinal de contas nossa formação ela é majoritariamente progressista, né, a formação universitária, e expandir nosso olhar, conhecer o pensamento do outro, né, ter uma visão um pouco mais plural, um pouco mais diversificada é interessante. Então temos aqui pela editora Quirion, Teoria da Linguagem de Karl Buller. Este livro aqui, eu já vi sendo citado por vários autores, né? É um autor que circula aí, não apenas, claro, no âmbito conservador, mas é respeitado aí de um modo geral, né? Por estudiosos de um modo geral. Aqui, A Origem da Linguagem, de Eugen Rosenstock-Huesse, ou algo do tipo, não faço a mínima ideia. E aqui, O Homem e as Línguas, de Frederick Bodmer. Guia para o Estudioso de Idiomas. Começando aqui pelo Teoria da Linguagem, de Karl Buller. A editora Quirion, ela tem bons materiais, né? Os livros eles são bem produzidos, geralmente livros aqui encadernados, costurados, livros com orelha. Então, em termos de qualidade dos livros, é uma boa editora. Eu vou deixar o sumário aí para vocês darem uma olhada. Aqui A Origem da Linguagem, né? Uma ilustração bem bacana na capa, mas ele não vai falar aqui que a origem da linguagem é a Torre de Babel não, tá gente? Enfim, embora seja um livro aí do espectro conservador, mas ele tem um lado científico sim, não é o que muitas pessoas pensam, uma acientificidade não existe aqui. Então ele traz aí a origem da fala, momento autêntico da fala, o conflito entre o senso político e o senso comum, alguns temas muito interessantes que eu já dei dando uma olhada aqui e posso dizer que a obra é bem interessante e vale a pena conhecer, né? E aqui O Homem e as Línguas, um livro bem volumoso de Frederick Bodmer, várias e várias páginas de conteúdo aqui. Aqui nós temos uma introdução, aquele estilo de introdução que já traz conteúdo, né? O que significa o aprendizado de uma língua, gramática essencial, como ler este livro, a história do alfabeto, traz aí classificação das línguas, como aprender a lista de palavras básicas, o legado latino, os descendentes modernos do latim, e aí vai trabalhar aqui classes de palavras, enfim, alguns conceitos importantes. Livros que valem a pena conhecer e, claro, nós vamos conhecer aqui no canal, tá? Eu quero agora em 2022 fazer a leitura dessas obras e trazer aqui para o canal comentários, vídeos, enfim, a respeito do que essas, não apenas essas, né? Eu estou aqui citando, mas outras obras que neste ano de 2021 não trouxemos e que são fundamentais para todo estudioso da linguagem. E finalizando aqui o nosso book haul, temos um livro que não é da área de letras, é uma obra que extrapola o nosso âmbito. Quem acompanha o canal sabe que sempre eu compro livros nesse sentido. Aqui uma obra mais para a área de história da religião, enfim. No começo eram os deuses, de Jean Bottero. Este livro ele vai falar do início aí das civilizações e sua relação com o sagrado, né? Então tudo começa na Suméria, a mais antiga religião do mundo, viver na Mesopotâmia, vai tratar aqui do judaísmo, Código de Hammurabi, o nascimento de Deus, né? Enfim, traz aqui muita informação. Enfim, é realmente um estudo não sobre a história da religião ou sobre a história de uma religião em específico, mas sim o começo de uma determinada tradição religiosa, a origem da religião mesopotâmica, a religião ali naquela área do Oriente Médio,
E é esse o foco do livro, bem bacana, que mescla aí a história com o estudo da religião, que é sempre muito bacana. Eu gosto muito de livros nesse sentido. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário, dizendo se você já conhece alguma dessas obras, se você gostou, se não gostou. Eu sempre enfatizo aqui, a participação de vocês é sempre muito importante para este canal. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.